nossos amigos aí do YouTube. Vamos acessar aqui o Face. O Cássio tomou lugar aqui. Boa noite. Paz e graça, amados. Tá fechado, né? Tá fechado. E... Vamos lá de novo. Paz e graça, amados. Eu estava já com o canal do YouTube já ligado e abrimos agora o canal do Face. E hoje nós, pensando sobre o assunto que pudéssemos trazer para conversar aqui, trocar uma ideia e ao mesmo tempo vocês que estão aí, que possam estar entrando, né? Também colocando a sugestão. Uma parte ali que Jesus reúne os seus discípulos, mais um grupo de pessoas que estão junto com ele no Sermão do Monte. E o povo se reúne aos seus pés e à volta dele. E ali acho que dá uma acústica boa ali, que ele começa a falar, começa a esclarecer, começa a ensinar, a pacificar vidas, corações. O ensino propriamente do verbo encarnado, que é Cristo, verbalizando o amor, e essa palavra indo de encontro aos corações das pessoas que estavam ali. E hoje nós queremos refletir um versículo que é Mateus 5, verso 6, que é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No momento que nós estamos vivendo, na sociedade, no país, algumas pessoas têm as suas necessidades básicas. As necessidades básicas de uma pessoa, talvez para uma outra pessoa não seja necessidade, para ela seja abastança. E aqui quando Jesus fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, acredita-se no sentido da raiz da palavra que o ter fome e sede de justiça é devido às injustiças que acometem contra as pessoas, contra a sociedade, contra as famílias. E Jesus faz um alerta aqui que quem buscasse essa justiça, que tivesse vontade como se fosse para comer um alimento, para saciar a sua fome diária, ou como se fosse buscar essa justiça como se fosse para saciar a sede, depois de um dia de trabalho, um dia quente, a pessoa com vontade de tomar um copo d'água para refrigerar o seu organismo, para hidratar o seu corpo, assim como a falta de alimentação que tira a força do seu corpo e possa dar enfermidade, desequilíbrio e não tendo força para trabalhar. Essa força que busca-se dentro da justiça, que é quem quer essa justiça, de uma forma que nós entendemos ela. E eu falei ontem até na rádio, uma coisa bem simples, e aqui ninguém está dando sermão, ou pregando moralismo para ninguém, ou para dizer que aqui tem um santarrão, ou que nós somos um grupo melhor do que os outros, ou que a gente está apontando erro e falhas nos outros e a gente não vê na gente. Não. Eu sempre sintetizo que nós somos cheios de falhas, cheios de erros, e que o nosso olhar e aquilo que a gente busca na paz, na harmonia, dentro da sociedade, dentro da família, em todos os lugares, em todos os grupos que a gente vive, anda e vê, observa, seria a justiça. Para haver o equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, dentro da justiça, como se fosse para buscar um copo d'água para saciar a sede, ou um pão para alimentar a sua fome, Jesus está dizendo que quem busca dessa forma, ele será farto, ele vai encontrar. E ele vai ser saciado da sua sede e da sua fome através da justiça.
O que acontece hoje no país, o que acontece hoje em nosso Brasil, é muitas injustiças. E a gente pode falar de diversos tipos de injustiças que ocorrem, que acontecem. Injustiça social, injustiça em relação à moradia, injustiça a pessoas que estão trabalhando e outras desempregadas, injustiça quando há o desequilíbrio que algumas pessoas têm muito e outras não têm nada, a injustiça quando algum retém a riqueza e não distribui ela para aquelas pessoas que precisam, as injustiças que quando alguém comete o mesmo delito, o mesmo crime, mas tendo condições de pagar um bom advogado, ele é livre da pena, mas aquele que não tem o recurso e não tem condições de pagar um bom advogado, a pena para ele é colocada e ele vai cumprir a pena. Então essas injustiças que não são coerentes com a justiça a qual nós falamos que está no coração de Deus. Aí nós colocamos essa palavra de coração de Deus. Deus é um homem para ter coração. A gente fala que é o centro do sentimento espiritual que está dentro do coração de cada ser humano, que entroniza Deus em seu coração para responder, para dizer. Como Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, ele dá uma referência, dá um conselho para as pessoas, dizendo que deviam santificar a Deus, ao Senhor, nos seus corações, para que a gente esteja pronto, preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que perguntar da razão da esperança que nós temos. E essa é a razão da esperança que nós temos, é nessa justiça, é na paz, é na harmonia, é de ver aqueles que estão cometendo os delitos, os crimes, as corrupções, as mentiras, sejam penalizados de acordo com como prevê a lei. Como se tivesse 2 pesos e 2 medidas de acordo com quem está cometendo o delito, o crime ou a corrupção no país. Quem tem fome e sede de justiça quer e pretende que essas coisas aconteçam para que ele fique saciado, farto de ver a justiça acontecendo. A figura da justiça, eu não vou falar o nome aqui, porque até não lembro o nome da imagem que ela representa, que está com as vendas nos olhos e tem uma balança numa mão e na outra tem uma espada, que a balança ela tem o equilíbrio através do fiel e a espada é para cortar quem estiver errado, e ela não enxerga A ou B, não enxerga branco, preto, não enxerga a posição social, ela sente que deve ser feito a justiça. E hoje nós temos os códigos penais, nós temos a Constituição Federal, nós temos os estatutos, nós temos os regulamentos, nós temos tudo, coisas que disciplinam e orientam o comportamento das pessoas na sociedade. Mesmo com todo esse regramento, tem pessoas que conseguem escapar da justiça e alguns até podem dizer que cometeram um tal crime e já não vão responder mais o processo porque já foi colocado em arquivo, já precedeu o tempo correspondente do julgamento. A justiça que nós buscamos é uma justiça pacificadora, não é uma justiça vingativa. A justiça que nós buscamos, ela está entronizada em nossos corações pela graça que nos foi dada pelo Espírito Santo do amor de Deus, que em nós está derramado. E Paulo fala muito bem isso aí, minha amada. Paulo fala muito bem isso aí sobre aonde abundou os erros, os pecados, as contradições, o amor de Deus ele superabundou. Ele apareceu com maior força. Ele apareceu e surgiu no meio das pessoas, no meio da família, no meio da sociedade, mais forte do que os erros que foram ocorridos, do que as injustiças que são promovidas no meio da sociedade. A lei de Italião,
que a primeira lei registrada nos escritos encontrados, que era dente por dente, olho por olho, era vida por vida, morte por morte, tem pessoas que agem dessa mesma forma ainda. Mas nós não. Nós somos pessoas ordeiras, pacíficas, tementes ao senhorio da nossa existência, que pacificou e colocou a essência da sua pureza, da sua verdade, do seu amor dentro dos nossos corações, para que a gente, ferido, quem é ferido, exala amor. Cortado, exala bom perfume. Uma flor espremida, ela, a rosa, as suas pétalas apertadas, machucadas, ela exala perfume. Então, isso que nós estamos falando é que, diante de toda circunstância que acontece, quando nós olhamos grupos que são diferentes uns dos outros, porque existe uma liderança que lidera uns grupos, que qualquer coisa que aconteça de um potencial parecido com o do outro, a diferença da proporção da reação é diferente de um grupo para o outro. E existem os baderneiros, os quebra-quebra, os que botam fogo em pneu, em ônibus, que trancam rodovias, que assaltam, que fazem baderna, que depedram lojas, órgãos públicos, que enfrentam as forças policiais e se vitimizam, e dizendo que querem justiça. Do contrário, outros grupos que sofrem o mesmo tipo de dano, que é o que acontece, o mesmo tipo de perca, ele pacifica e pede justiça de uma forma ordeira, equilibrada, e busca isso no perdão, na harmonia, mas que quem o cometeu seja sentenciado, encarcerado e cumpra a sua pena. Essa justiça que nós estamos falando está nos tribunais, estão dentro do grupo de advogados e promotores que estão fazendo a justiça dentro do Brasil, dentro dos ministérios, dos STF, dos STJs, que são os grandes magistrados, que têm a ordenança, que têm para corresponder à Constituição. E nós aqui, como pequenos, como leigos, como pessoas que não temos esse grau de conhecimento ao qual esses magistrados possuem, mas mesmo assim, nós compreendemos o certo e o errado. Nós sabemos aquilo que nós queremos. Nós sabemos para onde nós nos direcionamos no nosso passo. Nós sabemos que aquilo que queremos para nós, de bem, nós desejamos para o outro. O que não queremos de mal para nós, também nós não desejamos para o outro, para o próximo. Seja ele do nosso grupo, que tem grupos fechados, enclausurados, blindados, que não aceitam opiniões ao contrário. A opinião está formada e não aceitam as discordâncias, mesmo na sua subconsciência, sabendo que estão errados, mas não dão um passo atrás e não retrocedem os seus pensamentos, e em cima dos pensamentos tem as atitudes, que é as ações formadas em cima de opiniões. E Jesus, quando está junto com esse povo, com essa massa, ele, com um grande líder que foi, e hoje entronizado em nossos corações, nós pacificando e colocando ele como senhorio em nossa existência, lembrando que o Espírito Santo da Graça é que nos revela e que nos dá essa paciência para ter a perseverança de continuarmos tendo a fé, buscando os bons princípios relacionados à família, à sociedade, à pureza, à verdade. Acreditamos porque temos sede e fome de justiça. A sede e a fome de justiça que nós temos, nós saberemos e temos essa esperança
essa convicção que seremos fartos, que ela vai acontecer em breve. Eu posso falar de uma forma subjetiva e qual cada um de vocês e de nós possamos fazer uma leitura e uma interpretação do que está acontecendo hoje no país. Eu não posso falar somente daquele tempo de Jesus que estava acontecendo lá com o Império Romano dominando os judeus. Que antes foram os egípcios, que antes foram os babilônios, depois os egípcios foram os babilônios, depois foi os assírios, um povo que depois foi os romanos, e que em 1948 esse povo foi considerado e reconhecido como nação, o povo de Israel. Mas na sua essência esse povo sempre foi livre. Mas quando é reconhecido como nação, esse povo fica alegre. Porque os antepassados tinham a sede e a fome de justiça. E quem foi saciado com isso foi o povo que chegou naquele momento, naquela ocasião, que conseguiu ver a sua bandeira tremulando no mastro e sendo considerado uma nação. E hoje, aqui no Brasil, nós estamos com essa sede e fome de justiça. Porque o povo está cansado de ver as injustiças. Nós estamos cansados de ver tanta maldade, tanta mentira, tanta corrupção, tanto engano, tanto toma lá e da cá, tanta negociata, tantos encontros escondidos, tantos acordos nos bastidores. O povo está cansado. E o povo hoje está no espírito envolvido, com a mente, buscando essa sede de saciar ela. E buscando esse pão para saciar sua fome, para nós sermos fartos. E hoje esse povo está equilibrado, está correspondendo de forma pacífica e ordeira, sendo perseverante para o momento exato, para que se cumpra essa justiça. E de forma ordeira, harmoniosa, a gente faça o equilíbrio que a gente tanto espera e deseja, com as famílias, com a sociedade, para voltar ao desenvolvimento social, ao trabalho, a que as pessoas tenham o direito e elas sejam correspondidas ao saneamento básico, à moradia, ao trabalho, à saúde, à segurança pública, tudo isso que nos foi tirado ao longo da história, que muitas pessoas não têm os acessos. E muitas pessoas estão na escravatura ainda, por causa do regime que se fala da democracia, e alguns não tiveram esse entendimento da liberdade que foi dada, que é uma liberdade condicionada, que ela tem os seus limites, condicionados por essa mesma lei que pega a mim e pega aos outros. Mas muitos acham que é sobre a lei não os pega, e querem fazer as suas próprias leis. Então por isso que Jesus está falando que bem-aventurado é aquele que tem essa sede e fome de justiça, porque serão fartos. Ninguém está correndo direto ao pote para comer mais ou tomar mais água. Vai ser dada a dimensão exata no momento certo para cada um, e todos serão fartos no mesmo exato momento. E todos entenderão e compreenderão. E aí tu pode voltar na história, porque a história ela se repete de tempo em tempo. Do povo judeu em Jerusalém, mais ou menos 609, já começaram ali a levar o povo cativo para a Babilônia. Alguns já estavam sendo levados. Em 598 eles cercaram Jerusalém, em 587 o povo foi levado. Levaram os jovens, levaram as mulheres, levaram os sábios, os artífices, os melhores soldados. Ficaram os velhos, a cidade incendiada e um grande número de cadáveres. O rei Josias vai nomear o rei Zedequias para ficar como um rei vassalo da Babilônia, representando eles. Jeremias ficou chorando. O profeta Ezequiel ficou no rio Queber, chorando. Daniel com seus 3 jovens amigos também foram levados, profetas, os 3 amigos. Ananias, Misael e Azarias. Mas tem um dado momento que o rei ajuntou milhares
dentro do seu palácio, Belzazar, para fazer banquete, para fazer orgia, e pegou dos ouros de Jerusalém para servir as taças de vinho, se vangloriando da riqueza que não lhe pertencia, que foi tirado dos ouros. E aí vem a mão de Deus e escreve na parede, e até vou ler essa parte, porque ela é muito bonita e significativa, esse texto, para poder dar uma tradução, para que você compreenda que a história se repete. As riquezas dos palácios, os governos comendo dos manjares, fazendo festas e orgias com o dinheiro do povo, e as pessoas mendigando no posto de saúde, o esgoto correndo céu aberto na porta da casa, a criança descalça brincando no meio da sujeira, buscando no lixo o seu alimento. Essa fome e sede de justiça que todos nós queremos, nós estamos buscando e seremos fartos. Basta ter consciência, basta pacificar seu coração, basta entender que o Espírito de Deus está envolvido em nós, em nosso meio, na sociedade, queira você ou não. Que eu não misturo a questão da política, da religião ou de uma agremiação futebolística, mas dentro do seio da sociedade todas elas interagem entre si e todas elas nós vivemos. Não adianta falar que não. E eu vou ler aqui para que a gente compreenda junto esse texto de Daniel. Daniel 5, 25, 24, 25. Eis, pois, as escrituras que escreveu à mão que apareceu na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. A interpretação é isto: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, ou seja, deu todos aqueles que estavam atrás de ti e queriam pegar. Pesado foste na balança, e ainda foi achado em falta. Dividido foi o teu reino, e foi dado aos teus inimigos. Mene, contou Deus o teu reino, e ele se acabou. Quem é que faz justiça? Aqui, você crendo ou não, existe uma palavra de Deus dizendo que o tempo dele terminou ali. Foi pesado e achado em falta. Medido o teu reino, dividido e dado aos teus adversários. Tudo aquilo que ele não queria aconteceu. A história se repete. Você lê a história do passado, você compreende a história do hoje. Então existe um momento, um tempo para todas as coisas na face da terra. Que nós possamos ter essa compreensão e esse discernimento. A posição de cada um. As ideologias que cada um responde ou corresponde ou defende. E aqui nós falamos, juntamente com um grupo de amigos e irmãos, e pessoas que nos acompanham, para que, como Pedro falou, entronize o senhorio de Deus, ou Jesus Cristo, no seu coração, para que fique manso e com temor responda a todo aquele que perguntar para ti a esperança que tu tem. Qual a razão disto? Aí tu vai e entende no Sermão do Monte que Jesus disse que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É nesse caminho com Cristo que nós procuramos andar. É nesse evangelho simples que Jesus ensinou para que nós andássemos, não falando nada de religião, mas falando do caminhar com Cristo, compreendendo esse amor, esse excelso amor de Cristo, nos frutos do Espírito que produz em cada um que tem esse amor em si, e não fica para si, mas é distribuído para as pessoas.
essa graça e esse entendimento. Não entronize homem nenhum no teu coração, mas entronize Cristo. E tu entronizando Cristo, tu compreenderá o coração dos homens. E tu compreendendo o coração dos homens, tu vai ficar muito decepcionado com pessoas que tu estava colocando em lugares altos, achando que era um Deus ou um semideus. Hoje, nós temos um propósito de corresponder na pacificação, no amor, na harmonia e na ordem e no progresso da nossa bandeira brasileira, que ela é verde, azul, branco e o amarelo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a vocês todos nessa semana farroupilha, que passou o 7 de setembro, iniciou a semana farroupilha. Tem essas datas aí que as pessoas lembram e muitas delas não sabem o significado da história, do momento dessas datas. E nós estamos vivendo momentos no país de transformação, de mudança, para o equilíbrio, para a harmonia, para a pacificação, para o entendimento. Que Deus abençoe a nós todos e nos proteja e nos guarde. Pode falar alguma coisa, minha amada? Não tem nada para falar? Não? Nem um texto? Nem uma saudação para as pessoas que estão nos escutando? Tem tempo ali, ó. O YouTube está dando ainda um tempo para falar. Entrou algumas pessoas ali, e eu vou ler o nome delas enquanto você fala, tá? Eu vou botar meus... Vou dar uma saudação para aqueles ali. Hã? Não? Não tem nada. Ela faz os trabalhos manuais muito bonitos, ela posta no Facebook, e aí as pessoas ficam... Ela fez isso aqui para ela, fez um pompom, fez a touca aqui, ó. Muito bonita a touca. É boina. É boina? É, tá me... Touca é diferente. É uma boina. É boina. É que isso aqui é um? Poncho. Um ponche. É um ponche? Poncho. Poncho. Muito bem. A Romilda, ela, um beijo, um abraço, nossa prima Romilda, ela ficou de boca aberta aqui, ela se admirou. Tô brincando, mas é a tua carinha que tu colocasse, né? Muito bem. Tânia Silva, Lenita Martins, Elaine Schwarzhaupt, Altivina Schwarzhaupt, Neik Nevitz. A Elaine, a Altivina, a Ney são nossas primas. Um beijo, um abraço no coração. A dona Tânia também. A Adeli, a professora Adeli, minha amiga, um abraço e um beijo no seu coração. Ô, seu João, Deus te abençoe, te dê força, te dê saúde, que tenhas recuperado e esteja em recuperação. Nós estamos orando por ti. Que Deus conforte o leito, né? E que te dê força, que abençoe as tuas carnes, que tire todo o processo de dor e que te levante e que tu volte para estar conosco aqui, que é o nosso vizinho, nosso amigo João. Um beijo no teu coração e toda a tua família. Dona Marisa Rodrigues também, seu Dalto Fogaça, ali do Rio Bonito, seu José Fagundes, lá da Sanga Funda. Um beijo no coração de vocês, certo? Que nós estejamos nessa harmonia, nessa consciência cristã, com sede e fome de justiça, para que a gente seja farto da esperança de vermos e vivermos um mundo melhor, juntos. Amém? Beijo no coração de cada um. Fomos então, vou desligar aqui. Olha o trabalho, que bonito, né? Muito bem. Deixa eu fechar aqui.